O GRESG apresenta Por Dentro da Mente Ansiosa, a terceira temporada da série de estudos Por Dentro da Mente, baseada no livro Mentes Ansiosas, da psiquiatra Ana Beatriz Barbosa, com Mariane Martins. Bons estudos! Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês. Como vocês sabem, eu sou Mariane Martins, trabalhadora do Grupo de Estudos Espíritas Saint-Germain, e hoje vou estar aqui mais uma vez com vocês para a gente dar continuidade ao nosso estudo da mente com um livro sobre mentes ansiosas, tá, pessoal? Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês para a gente dar início ao nosso estudo de hoje. Pronto, tá gravando, tá tudo certinho. Vamos lá. Então, pessoal, hoje a gente vai dar início à nossa sexta aula desse material, tá? Mentes Ansiosas é um livro escrito pela doutora psiquiatra Ana Beatriz Barbosa Silva. A gente tem estudado alguns livros sobre transtornos da mente que foram escritos por essa autora. E esse é o nosso terceiro estudo dessa série, né? No terceiro livro da doutora Ana Beatriz, não necessariamente seguindo uma ordem cronológica, tá, pessoal? É importante dizer. E a gente vai dar início à sexta aula especificamente sobre mentes ansiosas. E hoje a gente vai abordar dois temas que são muito interessantes, tá? Nesse primeiro capítulo, a gente vai falar sobre fobia social, que é como se a gente tentasse descrever um pouquinho, tá? Qual é a diferença entre a timidez, entre aspas, comum, que em algum nível todos nós temos, tá? Disso comparar com uma introversão, será que é a mesma coisa? Será que é diferente? E a gente falar propriamente do transtorno da ansiedade social, mais popularmente conhecido como fobia social, que é essa timidez que chega no nível de trazer sofrimento. E a introdução desse capítulo fala para gente que a fobia social é justamente isso, é muito mais do que uma simples timidez. É onde há um medo enorme de se sentir o centro das atenções, de ser permanentemente observado e julgado de forma negativa. E aí a gente dá início a esse estudo entendendo um pouquinho o que que é timidez, aquela que em algum grau todos nós temos, né? No dia a dia, a gente costuma identificar a timidez pelo desconforto e pelas inibições que as pessoas que apresentam essa timidez têm em seu comportamento quando estão na presença de outros indivíduos. Então, a timidez, no geral, pessoal, é muito relacionada a estar no centro das atenções e estar numa posição de exposição e muitas vezes de julgamento perante os outros, né? E aí esse julgamento é uma opinião, não necessariamente algo pesado, não necessariamente algo negativo, mas a sensação é que você está sendo avaliado pelas pessoas. Isso costuma ser muito comum em situações que a gente traz aqui, né? E como é que são os sintomas que provoca. Quando você tem que fazer uma exposição, e aí a gente traz aqui a cena de uma sala de aula, quando você está nervoso, você está ansioso de alguma forma, você tem aquela sensação de querer se esconder de fato. Então, assim, essas figuras aqui representam meio que a sensação que essa timidez provoca. Você está ali no centro das atenções, você está se sentindo exposto, está se sentindo analisado, e isso provoca reações físicas muitas vezes. Você vê o primeiro menino da foto todo contraído, todo retraído, o outro com um semblante tenso, roendo as unhas, o terceiro aqui querendo se esconder, querendo não ser visto. Então, essas reações, no geral, estão muito relacionadas a essas inibições, né? E aí, como eu falei já, em algum grau todos nós temos. E essas inibições, essa sensação de tensão, é claro que em algum nível ela também impacta o nosso dia a dia. Por quê? Porque a gente evita a novidade, a gente evita situações de incerteza do cotidiano. Mas quantas coisas a gente não passa na nossa vida, quantas primeiras experiências a gente não precisa passar, ou quantas vezes alguma situação que até já aconteceu antes, como, por exemplo, uma apresentação na escola, uma exposição no trabalho, que precisam ser feitas de modo recorrente, a gente precisa evitar, não entrar naquele projeto, não tocar um certo
tema, justamente para a gente evitar essa exposição. Então, junto com essa evitar de situações, também vem uma limitação de possibilidades de experiência de vida que poderiam ser enriquecedoras, poderiam ser positivas. Ou seja, muitas vezes, pelo medo de se sentir julgado, de se sentir exposto, a gente se retrai e deixa de aproveitar oportunidades que a gente ia ver um pouco mais na frente que seriam bacanas para a nossa vida. Mas como eu falei, antes da gente entrar nesse nível de timidez que começa a trazer um sofrimento, uma limitação excessiva, vamos entender alguns aspectos gerais dessa timidez, tá? Os fatores estão relacionados, a gente tem visto nos materiais, né, que quando a gente fala de questões da mente, do comportamento humano, no geral, você não tem uma causa única, né. Você tem situações multifatoriais que levam ao mesmo indivíduo, submetido às mesmas condições, a apresentar reações diferentes que uma outra pessoa. Por quê? Porque cada um de nós tem uma herança genética específica e tem vivências diversas. Então, às vezes, uma situação que vai deixar alguém muito ansioso, que vai deixar alguém muito tenso, para outra pessoa vai ser algo mais leve e, de repente, para essa pessoa que levou numa boa aquela determinada situação, algum outro nível de exposição, alguma outra situação também vira um gatinho para uma reação mais ansiosa, mais tensa. Então, quando a gente está falando de fatores que geram algum nível de transtorno comportamental, a gente está falando da experiência do indivíduo. Por isso que ela não é uma coisa, todo mundo que tiver essa vivência vai apresentar esse comportamento, mas sem dúvida, questões genéticas e as suas próprias experiências de vida podem ser sim gatinhos dessa timidez em maior ou menor grau. Quando a gente fala de timidez também, a gente fala muito que a época mais comum, e aqui reforçando, é mais comum, não é exclusivo, não é sempre assim, é literalmente a questão da frequência mesmo. É ali na adolescência. Por que na adolescência isso é tão comum, tá, pessoal? Porque é um momento que você está se descobrindo, você está passando por várias experiências pela primeira vez, você está se relacionando mais, você está saindo com grupos de pessoas diversas que tiveram outras criações, você está tentando se conhecer, descobrir o seu lugar no mundo, o que que te desperta atenção, o que que você gosta de fazer, como é que você reage a certos contextos, tem aquela necessidade de se sentir pertencendo, você se sente muito avaliado, muito julgado o tempo inteiro, mesmo que as pessoas nem estejam, mas você se sente, porque você está se descobrindo, você está querendo achar o seu lugar no mundo. Então a adolescência é um período de muita descoberta, e junto com essa descoberta vem novidades que te deixam mais exposto, por assim dizer. Por isso que muitas vezes a timidez se apresenta nessa fase da vida. Mas ela também pode acontecer desde a infância, e aí a gente vai ver mais no próximo capítulo, tá? Então eu não vou me antecipar, mas como na infância isso vem associado com também outras questões ali do comportamento que podem ser ou não potencializado pelas vivências. Mas a gente vai deixar falar mais na frente, que a gente vai ter um capítulo específico sobre isso, tá? E aí, assim como tudo do comportamento humano, em especial das questões das vivências, né, dos transtornos que podem estar ali manifestados na questão da saúde mental, muitas vezes isso não vem sozinho, porque podem ter outros transtornos associados, tá, pessoal? Só para avisar, porque tá me dando angústia aqui, o meu cachorrinho tá aqui atrás, tá? Então se vocês verem uma sombra, é só o meu cachorrinho, tá? Enfim, porque eu tô vendo só uma orelha aqui, aí tá me dando angústia. Mas enfim, então muitos desses transtornos vêm associados. Então, quando a gente fala de timidez começando a ir para um nível mais intenso, mais limitante, por assim dizer, muitas vezes ela está associada à ansiedade de separação. Ansiedade de separação pode ser entendida como o afastamento de uma figura que você tem um vínculo maior, que você tem uma relação de confiança extrema, que você tem uma ligação sentimental muito grande e que você se sente mais fragilizado, mais exposto quando está longe daquela figura que te inspira essa confiança. Isso é muito preocupante, porque a única pessoa que está com a gente o tempo inteiro é a gente mesmo. Então, quando a gente tem esse
nível de apego, esse nível de dependência, isso traz muito sofrimento, porque a gente não vai conseguir estar com aquela pessoa que gera, esse vínculo forte, essa conexão em todos os contextos da nossa vida. Então, a ansiedade de separação é um ponto que a gente vai comentar também bastante no próximo capítulo, mas é só para a gente fazer esse retrato aqui, que ela está muitas vezes vinculada ao distanciamento, mesmo que temporário, mesmo que por algumas horas, daquela figura que é enxergada como grande rede de apoio, como um grande vínculo ali de proteção e confiança. Quando a gente fala disso, lembra que a gente começou o capítulo falando da fobia social, que é o transtorno da ansiedade social. Então, quando a gente está falando de transtornos associados, a gente também está falando dessa timidez que evoluiu, que se tornou mais intensa, se tornou mais frequente, a ponto de caracterizar uma fobia social, que a gente vai ver daqui a pouquinho com mais detalhes também. E aqui, o que a gente vai trazer ainda como transtornos associados são meio que consequências desse sofrimento e dessa tentativa de lidar com esse sofrimento de modo muitas vezes nocivo. Então, muitas vezes, a depressão é um transtorno associado. Por quê? Porque você se sente sozinho, você se sente isolado, você tende a não querer estabelecer novos vínculos, conhecer novas pessoas, porque vai te gerar essa sensação do novo, dessa limitação que a gente conversou agora há pouco, e muitas vezes isso traz um isolamento, isso traz uma solidão mesmo. Então, isso pode sim ser um gatilho para o desenvolvimento da depressão, e muitas vezes você também tem como um transtorno associado o uso de álcool, de outras drogas, a automedicação, como uma tentativa de ficar mais desinibido, de ficar mais solto, como é no senso comum, e é de um linguajar que eu quero dizer, e muitas vezes isso começa, eu vou tomar um drink para me sentir mais à vontade, e isso acaba tomando uma proporção muito grande no abuso desse tipo de substância que tira a pessoa do controle, que leva a vícios e leva a tantas coisas muito negativas para nossa vivência. Então, muitas vezes, aquilo que começou como um comportamento natural, em algum grau comum, pode tomar proporções que, além de estarem associadas com outros transtornos, geram consequências muito negativas, como esse, por exemplo, essa questão do vício e da depressão. E aqui é interessante destacar também, tá, gente, que por mais que esse comportamento se apresente ali com mais frequência na adolescência, possa ocorrer na infância, isso também pode acontecer com adulto. Um adulto que não apresentava isso passar a apresentar. Mas como a gente está falando do que é mais comum, a gente está trazendo aqui, no caso de adultos, quando isso costuma surgir na fase adulta, ela está muitas vezes associada a uma situação específica que exija maior exposição, mas não é um impeditivo. Pode ser que uma pessoa que não foi uma criança nem um adolescente tímido se torne um adulto tímido pelas situações e vivências que ele experienciou nessa fase, tá? E aí, a gente vai começar agora a conceituar um pouquinho para a gente entender a diferença de timidez, introversão e fobia social. E aí, tem esse quadro grandão, tá, pessoal? Até porque eu botei isso assim, porque eu acho que é legal de conceituar e depois, se for o caso, vocês quiserem rever essa apresentação, estudar esse material, até fazer o paralelo com o livro, fica aqui para ajudar, né, nesse mergulho, né, nessa imersão. Mas aqui eu quero comentar um pouquinho esses pontos com vocês. Quando a gente fala de timidez, tá? Muitas vezes, a pessoa apresenta um agir de forma constante, um gostar de rotina. Isso faz sentido, né, pessoal? Porque se você evita novidades, se você evita experiências que você não está acostumado a ter, no geral, você prefere se manter numa rotina que é uma coisa já conhecida por você. Na timidez, existe sim o desejo de se manifestar, de se colocar, de opinar, mas você tem dificuldade de falar isso. Assim como você tem vontade de conhecer novas pessoas, mas você tem dificuldade de falar com pessoas desconhecidas.
existem sintomas, aquela sensação de ansiedade. Você lembra a primeira foto que a gente botou aqui no primeiro slide? Aquela sensação, muitas vezes, de retração do corpo mesmo, de roer unha, de se sentir suado, de falar ali com um pouco mais de gaguejando, ficando um pouco mais travado, ou ficar muito silencioso, apresentam sintomas sim no nosso corpo, tá? Ela precisa, né, a timidez vem com uma necessidade de ser aprovado, de ser validado, dificuldade de opiniões contrárias, dão muito peso a situações que, acham que não se comportaram da forma certa, que não conseguiram dar o seu melhor numa determinada exposição e se acham ali alvo do apontar de dedos, cometer uma gafe, aquilo não vai ser esquecido. Isso é diferente da introversão. E eu achei muito interessante, tá, pessoal, porque num primeiro momento eu achava que, tipo, acho que eu já usei na minha vida essas palavras como se fossem sinônimos. Ah, é tímido, introvertido, e não são, totalmente não são. Eu descobri isso nesse estudo. Por quê? Porque a introversão não tem relação com timidez. Aquela pessoa introvertida, ela tem sim habilidade, autoestima suficiente para o convívio social. Não tem essa dificuldade de expor opinião ou de interagir com pessoas desconhecidas. Não é sobre isso. É porque as pessoas introvertidas, muitas vezes elas preferem, elas escolhem ficar um tempo sozinhas para pensar, para aproveitar da própria companhia, para poder trabalhar uma ideia antes da sua exposição, não pelo medo da necessidade da aprovação dos outros, mas porque elas encontram algum nível de prazer e serenidade nessa quietude, nesse estar consigo mesmo. Então, a grande diferença, se a gente fosse pautar aqui, é que na timidez há o desejo da exposição, há o desejo da interação, há um desejo muito grande de validação. Na introversão, há uma opção por, em determinados contextos, preferir ficar sozinho. E essa opção não necessariamente vai ter a ver com algum medo de se sentir exposto ou alguma situação, e sim uma escolha porque aquela pessoa introvertida tem paz, tem serenidade, tem até mesmo felicidade nesses momentos de estar consigo mesmo. Então, eu não sabia, não sei se vocês sabiam, se vocês quiserem comentar, trazer algumas colocações, mas eu achei muito interessante pautar isso, até para a gente poder também entender o terceiro aspecto. Quando essa timidez, ela vira ali uma fobia social, uma coisa que se caracteriza como esse transtorno de ansiedade social. Então vamos entender. Na timidez, tá? E aí a gente está dividindo a ansiedade social normal do transtorno de ansiedade social, que é essa timidez patológica, que já virou uma enfermidade. Na timidez considerada comum, que participa em algum nível da vida de todos nós, todo mundo tem algum nível de necessidade de aprovação, né? Mas essa necessidade de aprovação, ela é moderada, numa timidez ali não patológica. Já quando tem o transtorno, é o tempo inteiro, é extremo, é absoluto essa necessidade de aprovação dos outros. E aí você tem uma expectativa associada a essa necessidade de validação. Claro que se você tem essa necessidade de validação, é natural que você tenha algum nível de expectativa sobre ela. Mas na timidez, essa expectativa, assim como a necessidade, elas são moderadas. Já no transtorno, você tem uma necessidade de aprovação muito grande, você sempre espera que a avaliação seja negativa, que o apontar de dedos seja para julgar negativamente alguma ação, alguma colocação, alguma exposição que tenha sido feita. Na timidez, normal, né, por assim dizer, você consegue tolerar a desaprovação. Não é prazeroso, ninguém gosta de ser desaprovado em algo, mas ok, você consegue superar aquela desaprovação. Já na timidez patológica, isso é visto como uma grande tragédia, assim como as gafes sociais. Todo mundo comete alguma gafe social, comete algum mico, que a gente brinca, né, dizendo, tropeça, às vezes não se expressa bem, não consegue colocar as suas ideias, fica tímido ou fica
fica com vergonha em determinada situação. Todo mundo tem isso, mas essas gafes sociais têm um peso diferente também na timidez patológica, porque elas ficam sendo remoídas, revividas, ficam sempre sendo acompanhadas ali de pensamentos negativos e obsessivos. E aí, por fim, quando você tem uma reação do outro, a reação do outro às vezes não tem nada a ver com você ou com aquela situação. Mas muitas vezes, quando a gente está falando desse nível de timidez patológica, na verdade, sempre, né? As reações são vistas como algo pessoal, pessoal e negativo. Nunca é uma reação porque o outro estava pensando em outra coisa ou porque ele estava preocupado com alguma outra questão. Não, é sempre qualquer reação duvidosa é interpretada como algo direcionado à pessoa e direcionado negativamente. Então, aqui, fazendo um breve comentário, tá, gente? Vocês veem que tudo que tem em um tem no outro. O que muda é a frequência do às vezes para o sempre e da intensidade, moderado para o extremo. Então, sempre que a timidez começa a fazer muito parte do nosso cotidiano, começa a gerar muito desconforto, tem que acender aquele farolzinho, aquele alerta, porque é muito simples essa mudança, essa migração do às vezes para o sempre e do moderado para o extremamente intenso. E do gera um sofrimento pontual para o gerar um sofrimento contínuo. Então, é como se fosse uma fase inicial de algo que pode ou não se transformar numa fobia social. E aí, tá, gente? Quando a gente está falando dessa timidez patológica, tá? É importante a gente entender, e eu trago 2 trechos aqui do capítulo, que fala pra gente, né? Esse transtorno é muito mais do que a simples timidez, porque ele acontece quando a ansiedade é excessiva e constante. Há um medo enorme de se sentir o centro das atenções, de ser permanentemente observado ou julgado de forma negativa. Isso está de acordo com o que eu acabei de falar no slide anterior, mas eu botei esse trecho aqui para destacar essa partezinha. Ocorre quando a ansiedade é excessiva e constante. A gente está num estudo que é sobre mentes ansiosas. Quando a gente fala de ansiedade, a gente fala de um dos grandes males desse século, né? De algo cada vez mais frequente na nossa sociedade, em cada um de nós, por gatilhos diferentes, mas se torna cada vez mais constante. Então, essa timidez, que tem sim relação com essa ansiedade excessiva e constante, é um grande fator de atenção para a gente conseguir ver essa timidez normal migrando para uma timidez patológica. Então, a ansiedade, aquele estado de angústia contínuo que muitas vezes se manifesta também no nosso corpo, precisa ser um grande alerta para a gente evitar que esse transtorno passe a ser uma fobia social. E o outro trecho que que eu trouxe aqui é que essa ansiedade excessiva na presença de outras pessoas é o principal sintoma do transtorno de ansiedade social, que está com diretamente relacionado com essa avaliação, esse suposto julgamento constante e negativo do outro. E isso pode se apresentar de forma circunscrita ou generalizada, que é o ponto que eu quero destacar nesse segundo trecho. Quando a gente está falando dessa apresentação circunscrita ou generalizada, a ansiedade extrema, essa fobia, ela pode estar relacionada a uma determinada circunstância, e essa fobia social se faz presente sempre que eu tenho que fazer uma apresentação. Essa fobia se faz presente sempre que eu tenho que ir com um encontro com uma pessoa que eu não conheço. Essa fobia se faz presente em um determinado contexto. E isso pode se apresentar dessa forma ou de modo generalizado, que é toda e qualquer situação em que eu me sinto exposto, fragilizado, que eu não tenho ali uma previsibilidade no nível que seja possível de uma determinada situação, essa ansiedade vem de modo intenso e esse transtorno ali se faz presente, por assim dizer. Tá? E aí eu trouxe uma tirinha interessante que eu tenho a tese que às vezes uma imagem vale mais que 1000 palavras, tá, pessoal? E essa tirinha, eu acho que ela é muito representativa, tá? Muitas vezes a gente julga, né? E a gente, nos nossos estudos, lembrando que isso também é um grupo espírita aqui, né? E a gente fala muito sobre a necessidade de amar mais e julgar menos.
E aí, quando eu vi essa tirinha, me veio essa reflexão. Eu vou mostrar, tá, a tirinha, mas só para vocês entenderem antes aqui. Quando você olha outro, muitas vezes a gente faz um desenho do que aquela pessoa está sentindo, está pensando, está passando. E às vezes essa nossa percepção ela é muito injusta. Então agora vamos ver a tirinha. Muitas vezes quando a gente vê uma pessoa isolada, vê uma pessoa no canto, a gente está pensando assim: ai, aquela pessoa é metida, aquela pessoa não quer interagir, aquela pessoa não gosta de conversar, de conhecer os outros. A gente julga. Sendo que no mundo mental daquela pessoa, na realidade daquela pessoa, muitas vezes ela tá assim: "Poxa, eu preciso ir no banheiro, eu tô apertado. Poxa, eu não tô me sentindo bem, eu preciso ir no banheiro, mas eu não posso me levantar daqui porque todos vão notar e vai ficar chato". Então o que eu tô querendo dizer com essa tirinha é: vamos ser mais simpático. Muitas vezes a gente está avaliando o outro e aí fazendo uma imagem, um estereótipo daquela pessoa, quando aquela pessoa está passando por um sofrimento intenso, um sofrimento que em alguma situação pode ser o nosso. Então essa tirinha aqui e a mensagem que eu quero deixar é um convite para julgar menos, para ser mais simpático com o outro, para a gente não olhar uma situação e achar que a gente tem a foto perfeita do que aquela pessoa está vivenciando, porque a gente não tem. E muitas vezes aquela pessoa que parece tão isolada, que entre aspas parece metida, aquela pessoa está enfrentando uma dificuldade que na verdade ela queria estar sim interagindo, queria estar sim trocando com as outras, mas muitas vezes ela está passando ali por um sofrimento, por uma dificuldade que precisa ser vista com empatia. E aí, pessoal, para a gente fechar esse capítulo, se eu não me engano, é o penúltimo ou último slide. O livro, ele traz, algumas crenças limitantes que passa na mente dessa pessoa que apresenta esse transtorno de ansiedade social, que apresenta fobia social. E eu achei as frases muito impactantes, e aí eu optei por trazer aqui nessa nossa conversa, tá. Essas pessoas têm uma autopercepção muito negativa. Porque ela tem essa necessidade de parecer competente, e todo mundo quer parecer competente, mas isso se torna um peso muito grande. Porque se você cometer qualquer erro, você não vai ser mais competente, ninguém vai gostar de você. Essa é a autopercepção que a pessoa tem, tá? Se eu não parecer competente, se eu cometer qualquer erro, ninguém vai gostar de mim. Se as pessoas perceberem que eu tô ansioso, que eu não tô me sentindo confortável, elas vão me julgar como uma pessoa tola, como algo bobo, uma pessoa que tá ali fragilizada. E se eu não conseguir falar nada interessante sobre determinado assunto, vai ser uma tragédia. Eles vão me achar mais uma vez incompetente, vão achar que eu não tenho conhecimento, que eu sou uma pessoa ignorante no sentido de ignorar aquele assunto. Então, assim, é uma autopercepção muito negativa que tem a ver também com uma estima muito baixa por si mesmo. Então é uma necessidade de você parecer sempre competente, conhecedor e não passível de falha. E pessoal, a verdade é que todos nós somos passíveis de falha. Aqui eu já devo ter cometido várias falhas, vários momentos que eu falei errado uma palavra, que eu troquei alguma coisa, porque nós não somos perfeitos. E a nossa vida vai colocar a gente em situações que a gente vai precisar refazer, lidar com imprevistos, mas essa autopercepção negativa traz muita dor, traz muito sofrimento, porque muitas vezes realmente limita a ampla gama de possibilidades que aquela pessoa pode ter, porque ela está se julgando tão inferior, tão incapaz, quanto na verdade muitas vezes o outro nem está olhando dessa forma, muitas vezes o outro está ali, tendo uma percepção inclusive positiva, mas a estima da pessoa que está com essa fobia, que tem esse transtorno é tão baixa, que ela não consegue perceber que o outro está até gostando do que ela está trazendo. E aí,
junto com essas crenças limitantes de autopercepção, essa pessoa também apresenta uma percepção muito negativa sobre a opinião do outro. Ele acha que o outro está pensando sempre assim: "Que cara idiota", ele não consegue se controlar e só dá vexame. Ele tem algo muito errado. Nossa, ele é muito estranho mesmo, tem algo de esquisito. Então vocês entendem a foto aqui? Que, de um lado, você acha que você nunca está sendo suficiente e do outro lado você acha que o outro está te julgando do pior modo possível, do modo mais ofensivo possível. E isso vai se enraizando, vai se tornando uma crença cada vez mais enraizada e mais limitante. Então, é importante a gente destacar aqui, tá, gente? Essa pessoa que sofre da fobia social costuma achar que seus problemas são incompreensíveis para as demais pessoas. Por isso, ela passa a se isolar cada vez mais e acaba tendo uma sensação insuportável de solidão, que aí leva muitas vezes àquela depressão, à automedicação, ao uso de substâncias que geram dependência, como as drogas, como o álcool. E isso é um importante ponto de atenção. Por quê? Porque esse transtorno de ansiedade social, que é o TAS, ele acomete 1 em cada 8 pessoas aproximadamente. A gente está falando que a cada 100 pessoas, 12 pessoas têm esse transtorno. Então isso é muito frequente, isso pode levar a consequências muito ruins. A gente precisa olhar esse ponto com atenção, a gente precisa buscar o tratamento. E esse tratamento, mais uma vez, tá, gente, tudo que tem relação com transtornos da mente, você tem um tratamento que é conjunto das medicações e da terapia, porque são coisas complementares. Muitas vezes a gente precisa de substâncias que vão regular o funcionamento, o mecanismo do nosso cérebro, e a gente precisa desse acompanhamento médico. Num livro, ela traz alguns exemplos, tá, pessoal? Mas eu optei por não trazer na apresentação, primeiro porque eu realmente não sou médica, então eu tenho medo de falar alguma bobagem aqui quando se fala de medicamentos específicos. E segundo, que se eu tentasse reproduzir tudo que foi dito no livro, a apresentação ia ficar muito extensa. Então, aqui a proposta não é falar qual é o medicamento, até porque não é a automedicação em nenhuma hipótese, mas é falar da importância da busca pelo tratamento médico, pelo tratamento psiquiátrico, que vem junto com essa terapia, que muitas vezes ajuda, por assim dizer, não todas as vezes, mas eu particularmente acho que todas as vezes a terapia ajuda, tá, gente? Mas, a terapia é uma ferramenta importantíssima em grande parte dos casos, tá? Por quê? Porque ajuda você a trabalhar as suas emoções, como até está representado aqui na figurinha, né, um emaranhado aqui de pensamentos que ao falar, você se escuta. Ao falar com um profissional que é imparcial diante daquele cenário, ele ajuda a desenrolar esse emaranhado de pensamentos, de emoções, e faz com que você consiga trabalhar melhor esses sentimentos, esses pensamentos. Além disso, na fobia social, você também tem outras abordagens complementares, como a cantoterapia vinculada à música, o teatro das emoções, teatro para tímidos, que geram ali interações que geram que um grupo, inclusive de apoio, muitas vezes, que tem pessoas que apresentam essas mesmas dificuldades, e um processo de descoberta conjunta. A meditação que faz essa nossa mente serenar, que faz a gente se acalmar. Então existem essas abordagens complementares que são muito positivas, tá, pessoal? E aí, a gente dá início ao nosso segundo capítulo de hoje, que eu comentei lá no início do nosso estudo, que fala um pouco desde a nossa infância, falando do tema fobia escolar, que é quando ir à escola vira um tormento. E aí, isso é muito preocupante, né, gente? Porque quem desiste precocemente da escola, desiste de muita coisa. Dá oportunidade de construir uma base sólida da vida, tanto de conhecimento intelectual quanto de interação humana. Altera a descoberta, o desenvolvimento de seus talentos, altera muitas vezes a rota dos nossos propósitos existenciais e sociais. Então, essa questão da fobia escolar precisa ser vista com muito carinho, com muita atenção, porque realmente a escola tem um papel muito importante na nossa formação enquanto indivíduo. Então, tá, quando a gente está falando de fobia escolar, como é que a gente identifica, tá?
Muitas vezes ela é identificada através da recusa da criança a ir à escola sem motivo aparente. E aí, eu vou trazer o texto, mas eu vou comentar de cada partezinha para a gente debater um pouquinho, tá? Muitas vezes, todo mundo, tá, gente? Eu já fui criança, provavelmente todos que estão assistindo também não são mais tão novinhos assim, mas enfim, todos nós, em algum nível, tem aquele dia que a gente está com preguiça, que a gente não quer, que a gente pede para nossa mãe, para o nosso pai, para os nossos avós, para os nossos tios, por quem quer que esteja com a gente, te pede para ficar um pouquinho mais na cama, para não ir. Todo mundo em algum grau faz isso, tá? Mas quando essa recusa, ela vira uma constante, acende aquele nosso farolzinho. E muitas vezes isso é acompanhado realmente de questões corporais. Nessa altura aqui, de tudo que a gente já estudou, a gente viu o quanto a nossa mente e o nosso corpo estão conectados. Então, quando a gente está, de alguma forma, muito abalado, num aspecto mental, isso vai se refletir no nosso corpo. Então, muitas vezes, a criança vai ter sim crise de choro, sensação de mal-estar, febre, dor de cabeça, tontura, porque realmente aquele pensamento está tão forte, aquele medo está tão grande, que realmente isso se manifesta no corpo, sendo mais um sinal de que aquilo não é transitório. Então, quando essa recusa é frequente e ela é muitas vezes acompanhada dessas manifestações físicas, é um super alerta dessa identificação da fobia escolar. Muitas vezes essa fobia escolar está relacionada com aquela ansiedade de separação que a gente comentou lá no início. Por quê? Porque você começa a lidar com a vida como ela é, você sai daquele ambiente onde você estava sendo cuidado pelas pessoas que compõem a sua rede de apoio, e você passa a ir para a escola, onde você tem que aprender a lidar com novos professores, com novos coleguinhas, e interagir num mundo que é completamente novo para você, que é um mundo que é completamente diferente do que você estava acostumado ali na sua rotina de casa. Então isso gera essa quebra de vínculo, mesmo que seja temporária, mesmo que seja por algumas horas. Por quê? Porque a criança está afastada daquele vínculo que ela é vista como grande suporte, né, e do seu próprio ambiente, do ambiente conhecido. Então isso é comum, tá. Mas, mais uma vez, tá, a questão da superação. A maior parte das crianças supera esse período de ansiedade em alguns dias. Mas se isso continua por um tempo maior, a gente precisa dar devida atenção, a gente precisa olhar com o devido cuidado. Por que que a gente está falando isso? Quando a gente fala do tempo, tá, gente? Vamos pensar, a primeira vez que foi para a creche. Isso mesmo. Você está ali na sua casa o tempo inteiro fazendo tudo que você conhece. Do nada você é deixado por algumas horas num ambiente completamente novo, com pessoas completamente novas, fazendo coisas completamente diferentes. É claro que isso gera uma necessidade de reconhecimento de ambiente. Então é muito comum, inclusive, né, que nas primeiras vezes que a criança é deixada no colégio, isso seja por um período menor, ou que tenha algum suporte de uma pessoa conhecida delas. Então isso é normal, mas se isso não é superado em alguns dias, em um período relativamente curto, ali, até 4 semanas é considerado normal para essa fase, aí sim é mais um fator preocupante, mas no início é muito comum, é a questão da duração. Além disso, quando a gente está falando de fobia escolar, assim como qualquer outro transtorno, a gente precisa ver se tem algum outro transtorno associado. Aí é citado aqui síndrome do pânico, déficit de atenção, algum problema de aprendizagem. Por isso que a análise médica é importante para a gente conseguir aí ter uma opinião especializada de outros potenciais transtornos que aquela criança está ali enfrentando. E a gente tem alguns agravantes, né, para essa fobia escolar. Então, você tem ali o enfrentar do novo, mas, além disso,
Você pode ter uma dificuldade de fazer amigos, você pode ter aqui em algum nível de timidez, sim, é o que eu falei que a timidez pode começar na infância, você pode se sentir meio com dificuldade de se colocar, de expor a sua opinião, e essa dificuldade de fazer amigos agrava a fobia escolar, porque quando você consegue formar um grupinho que você se sinta à vontade, você quer conhecer, você quer ir, você quer encontrar aquelas pessoas. Então é um agravante no sentido que essa dificuldade de fazer amigos muitas vezes te deixa mais sozinho e te fragiliza mais. Outro agravante é problema na família. Às vezes um ambiente muito tumultuado, às vezes o falecimento de alguém importante, divórcio dos pais é que eu faço questão de colocar, tá, gente? Não só o divórcio. Às vezes o divórcio é melhor do que um ambiente extremamente tumultuado, de briga, de conflito. Então, o que está querendo trazer aqui é problemas na família de modo geral, seja de um afastamento temporário ou definitivo, seja de alguma perda, ou seja de um ambiente muito conflituoso. Um outro agravante, aqui na figurinha está dependência da mãe, mas eu queria substituir esse termo, tá? Dependência extrema de qualquer pessoa. Aqui é colocado da mãe, porque muitas vezes na nossa sociedade a gente tem essa imagem da mãe ser a pessoa mais presente na vida da criança, porque de fato, no geral, é o que acontece. Mas às vezes esse vínculo de dependência pode ser com algum outro parente, alguma outra figura, às vezes uma babá que trabalha na família, às vezes uma avó, um avô, depende de cada caso, mas aqui que seja lido como um agravante a dependência extrema de qualquer pessoa, porque como a gente já comentou, você só vai estar 100% do tempo com você mesmo, então algum momento de afastamento você vai ter que ter, e quanto maior essa dependência, mais difícil é nesse processo de você lidar com situações que você precisa estar sozinho sem aquela pessoa. E a questão do bullying, né, gente? Graças a Deus, na nossa sociedade, a gente está começando a dar o devido peso a isso, a tratar com a devida seriedade, porque o bullying é algo extremamente nocivo, porque você se sente mais do que nunca exposto, ridicularizado, julgado, e isso gera gatilhos de tudo aquilo que a gente falou na fobia social. Então, se você está se sentindo avaliado negativamente de modo repetido e constante pelo outro, isso vai fazer cada vez mais essa ansiedade extrema, essa angústia extrema, que se caracteriza na fobia social se fazer presente. E, naturalmente, você vai desenvolver um evitar de ir àquele ambiente, no nosso caso aqui do capítulo, uma fobia escolar. Então, é um agravante, precisa ser tratado com seriedade, tá, pessoal? E para a gente fechar, a fobia escolar também tem tratamento. Então a gente vai falar da rede de apoio primeiro, né? Daquilo que eu comentei agora há pouco, de levar gradualmente, de ter de repente alguns horários diferenciados nesse período de adaptação, ou uma figura aí conhecida que fique por perto nesse período inicial, para poder a criança começar a se sentir confortável e ter a certeza que aquele afastamento é temporário, que depois de algumas horas aquele pai, aquela mãe, aquela pessoa vai buscá-lo e ele vai voltar para o seu lar, para sua casa, para sua convivência em família. A questão, né, mais uma vez, eu acabei falando antes, tá? Essa estrutura de suporte, ter a certeza de quem tem que recorrer, de que tem pessoas a recorrer, é muito importante para aquelas crianças se sentir confortável, tá? E aí é importante que essa estrutura seja além do núcleo familiar principal, para que essa dependência ela não fique muito direcionada, que ela entenda que existem várias pessoas que estão ali por ela, que se importam com ela e que ela não precisa ter uma dependência extrema de ninguém. Outra coisa é a questão da escola, cursos, esportes. Por quê? Porque a gente precisa estar em uma escola, a gente precisa estar não, a pessoa, a criança precisa estar numa escola que esteja preparada para lidar com situações de conflito. Um grande exemplo é o próprio bullying que a gente acabou de falar. A escola precisa ter canais de comunicação, precisa lidar com esses aspectos de modo sério, de modo cuidadoso, porque isso é muito importante nessa sensação de pertencimento,
que a criança vai sentir. Além disso, cursos e esportes, cara, é para encorajar hobbies, atividades que demandem essa interação, demandem conversar, interagir com novas pessoas, ajudem no processo de autodescoberta daquela criança, de como ela se sente, do que ela gosta, do que ela não gosta de fazer. É um momento de descoberta de si mesmo. Então, quanto mais você encoraja a praticar curso, esporte, você facilita essa adaptação e você beneficia corpo, mente e interação social daquela criança. E por fim, aqui mais uma vez, tá? Como eu disse, a gente sempre vai falar de médico, de terapia e de especialistas. Por quê? Porque é importante que essa equipe multidisciplinar avalie se há algum outro tipo de problema. Lembra que a gente comentou agora há pouco? Muitas vezes tem outros transtornos associados. Então a gente precisa entender se é essa fobia, se é fobia escolar, se ela é circunscrita a uma situação, se ela é generalizada, como é que está essa ansiedade na criança? Se ela está com alguma dificuldade de aprendizagem, se ela tem alguma questão de déficit de atenção, se ela tem algum tipo de questão, algum outro transtorno. Então, é importante essa avaliação terapêutica e é importante a terapia cognitiva comportamental, muitas vezes desde a infância, para ela se sentir desde cedo com esse suporte, esse lugar de fala, para ela ir descobrindo desde novinha esse seu lugar no mundo, essa exposição dos seus sentimentos, da sua opinião, com profissionais especializados. Então, pessoal, para a gente fechar essa mensagem desse capítulo de fobia escolar, é importante a gente dizer que é uma coisa que precisa de atenção, mas que há ferramentas de apoio, que há ferramentas de auxílio para que a criança se sinta confortável, porque a escola tem um papel fundamental na nossa formação como indivíduo. Então, tudo que puder ser feito para evitar esse afastamento escolar é importantíssimo na formação daquela pessoa, tanto a nível pessoal quanto a nível de aprendizagem. Tá, pessoal? Então é isso. Eu encontro vocês no próximo mês. Como eu sempre falo aqui, comentem, tirem suas dúvidas, contribuam, façam as suas colocações. Tanto eu como todos os trabalhadores do Grupo de Estudos Espíritas Saint-Germain gostamos muito dessa troca, tá? E eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Um grande beijo e até o mês que vem. Tchau, tchau.